Oi, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje vai ser para explicar a atividade dessa semana. E a gente vai falar sobre raiz quadrada de um número inteiro. Vocês viram raiz quadrada no ano passado. E o que é raiz quadrada? É a operação inversa da nossa operação de potenciação, ok? Então, normalmente vocês veem problemas tipo, tem um quadrado de área 36 metros quadrados, quanto que vale o lado? Então, tem que pensar que número que vezes ele mesmo, afinal é um quadrado, eu estou fazendo a área, dá 36. Esse número é o 6, então lá, cada lado do quadrado vale 6. Não sei se vocês lembram disso, mas isso é uma raiz quadrada, beleza? Ok, tendo isso, a gente vai fazer aqui na nossa folhinha uma revisão de raízes e depois passar para ela para raízes com números inteiros. A gente vai dividir os números inteiros que nem a gente fez na potenciação. Números positivos, negativos e o zero. E vai fazer as operações, ver o que acontece quando eu tenho raiz de um número positivo, quando eu tenho raiz de zero e quando eu tenho raiz quadrada de um número negativo, ok? Esses exercícios estão na página 122 e 123 da apostila e a página 30 do caderno de atividades. Para essa semana, vocês vão ter que me entregar na sexta-feira a página 123 e na segunda-feira a página 30, beleza? Lembrando que a gente tem uma videoconferência na quinta-feira às 17 horas para vocês tirarem dúvidas e para a gente conversar também do nosso próximo conteúdo, beleza? Então, vamos começar aqui agora na folhinha. Ok, raiz quadrada de um número inteiro, página 122 e 123 e a página 30 do caderno de atividades extras. Vamos primeiro relembrar. É a operação inversa da potenciação. Resumindo, se eu tenho, então, que 6 ao quadrado é igual a 36, então, eu tenho que raiz quadrada de 36 é igual a 6. O nome do número que fica dentro da raiz, dentro da chavezinha, é o nosso radicando, e o número de resultado é a nossa raiz quadrada. E aqui tem aquele exemplo, né? Se eu tenho um quadrado de lado, de área 36 metros quadrados, então, meus lados, eu tenho que saber que número, que vezes ele mesmo, resulta em 36. Gente, se vocês não lembrarem de raiz quadrada, peço que vocês vão lá no YouTube e vejam aqui no YouTube, aliás, né? E vejam as aulas de raiz quadrada do sexto ano, que eu expliquei para eles com mais detalhes, porque é a primeira vez que eles estão vendo, vocês só estão fazendo uma revisão, tá bom? Então, voltando aqui, né? Se eu tenho um quadrado de área 36 metros quadrados, então meus lados vão ser 6 metros e 6 metros. Por quê? Porque a área de um quadrado é o lado vezes o lado, ok? Então, eu preciso pensar em um número que vezes ele mesmo dê 36. E quando eu penso em um número que vezes ele mesmo dê 36, eu estou fazendo a raiz quadrada do 36, beleza? Então, essa foi a nossa revisão de raiz quadrada, bem rapidinho, ok? Vamos separar, então, que nem a gente fez lá na potenciação, nossos números inteiros em positivos, o zero e os negativos. Vamos fazer primeiro a raiz dos nossos números inteiros, que foi basicamente o que vocês fizeram no ano passado, ok? Raiz quadrada exata de um número positivo. Qual que é a raiz quadrada de 16? Que número, que vezes ele mesmo, resulta em 16? Esse número é o 4. Por que é o 4? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Ok? Só uma justificativa ali. Vocês não precisam colocar isso aqui na hora. Vamos fazer aqui. 25, raiz de 25. Então, que número que vezes ele mesmo, que número que elevado ao quadrado, resulta em 25. Esse número é o 5. Então, aqui é o nosso 5. Raiz quadrada de 100. Que número que vezes ele mesmo resulta em 100. Esse número é o 10. Ok? Então, isso é a raiz quadrada de um número positivo. Lembraram? Ok, isso foi o que vocês viram no sexto ano. Mas os números inteiros não são só números positivos. Também tem o zero, né? Raiz quadrada de zero é que número que elevado ao quadrado dá zero? Ou seja, que número que vezes ele mesmo dá zero? Esse número é o próprio zero. Ok? E também temos os nossos números negativos. E é aqui que mora o nosso problema principal e a chave dessa aula, tá? Raiz quadrada exata de um número negativo. Bom, que número que vezes ele mesmo dá menos 16? Aí vocês podem pensar, é o menos 4.
Mas vamos fazer menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes menos 4. Isso é igual a mais 16. Por que é mais 16? Porque menos com menos dá mais. 4 vezes 4 é 16. Mas e se for o 4 positivo, então, prof? 4 positivo. Então, vai ficar 4 vezes 4, que é igual a mais 16 também. Ixi, então não dá. Mas e se eu escolher o 4 e o menos 4? Esse não pode. Por quê? Porque precisa ser o mesmo valor. Precisa ser o mesmo número. 4 e menos 4 são dois números diferentes, ok? Então, tem algum número que vezes ele mesmo dê menos 16? Não tem. Isso aqui, ó, gente. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui, gente, não existe. Não existe. Certo? Vocês podem tanto escrever não existe, quanto colocar um E ao contrário com um risco. Assim, ok? Não existe. Então, significa que qualquer raiz quadrada de um número negativo, com radicando negativo, não existe? Sim. Sim, porque não existe nenhum número que vezes ele mesmo resulte em negativo, porque um número negativo vezes um número negativo é um número positivo, e um número positivo vezes um número positivo também é positivo. Para isso, precisaria ser um número positivo e outro negativo, mas aí não seria uma raiz quadrada, porque não seria elevado ao quadrado o número, certo? Mas, então aqui eu vou colocar aqui, ó, não existe, né? E aqui eu vou colocar que existe. E é sempre um número positivo, beleza? Então, essa é a diferença. Raiz quadrada de número negativo, raiz quadrada, tá? De número negativo não existe. Raiz quadrada de um número positivo existe. E é sempre um número positivo, que é o que você já conhece e já viram no sexto ano. Ok, agora olha aqui. Raiz de menos 9 é igual a menos raiz de 9? Vocês lembram na aula passada que eu falei disso? Menos 5 ao quadrado, se era igual a menos 5 elevado ao quadrado? Lembra disso? Então, essa é mais ou menos parecida. Aqui eu estou fazendo a raiz de menos 9. Tem algum número que vezes ele mesmo resulte em menos 9? Não tem. Isso aqui não existe. Agora aqui, ó. Existe algum número que vezes ele mesmo dê 9? Existe. É o 3. E esse menos? É só um acessório. Então, isso aqui é igual a menos 3. Essa coisa. Resumindo, não é igual, é diferente. Beleza? Isso aqui existe. Por quê? Porque eu estou fazendo a raiz do número, a raiz de 9 existe. E esse menos está na frente. Que nem aqui, ó. Esse menos aqui estava na frente, ele só continuava. Isso aqui ficava igual a menos 25. E esse daqui ficava igual a mais 25, porque era menos 5 vezes menos 5. Então, é uma situação razoavelmente parecida, tá bom? Então, agora, isso aqui a gente consegue resolver? Percebam que é diferente desses casos, né? Nesse caso, o menos é o radicando, é o número de dentro da raiz. Nesse caso, o menos está fora da raiz. Quando o menos está fora da raiz, a gente resolve a raiz e mantém o negativo. Então, aqui vai ficar menos 4, aqui vai ficar menos 5 e aqui vai ficar menos 10. Ok? Percebam a diferença. Isso aqui existe. Isso aqui não existe. Não existe quando raiz quadrada, quando radicando é negativo. Beleza? Então, sétimo ano, essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou sobre raízes quadradas de números negativos. Quando o radicando é positivo, vai existir. E é igual que vocês viram lá no sexto ano. Quando o radicando é negativo, não existe. Porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado resulte em um número negativo. Porque se for menos com menos vai dar mais, se for mais com mais também dá mais, ok? Agora, se o menos estiver fora da raiz, que nem o último caso que a gente viu, se o menos estiver fora da raiz, vocês vão fazer a raiz do número natural, que é 25, 16, 100, enfim, e vão manter aquele menos na frente, beleza?
Então, é assim que faz raiz quadrada com números inteiros. Radicando positivo existe, radicando negativo não existe. Só vai dar o resultado um número negativo quando o menos estiver fora da raiz. Beleza? Então, relembrando, a atividade dessa semana é a página 123 na apostila, que é para sexta-feira, e a página 30 do caderno de atividades extras, que é para segunda-feira, tá bom? Lembrando ainda, a gente tem videoconferência na quinta-feira para vocês tirarem dúvidas e a gente falar um pouquinho do próximo conteúdo, beleza? Um beijo e tchau, tchau!